dia, senhoras e senhores, que esse camarada aqui atrás é o Bongo, e aquele ali é o Messi, conhecido como Bongo Nonatus e Messi Enobarbus. São meus auxiliares aqui. Bem, na última aula a gente viu a definição de corpo negro, como a gente chega ao espectro de corpo negro, ao entendimento de corpo negro de uma maneira empírica. E algumas leis importantes, como a lei de Stefan Boltzmann, que diz como a radiância, ou seja, a potência por unidade de área, depende da frequência da onda eletromagnética. E a gente viu que essa dependência é proporcional à temperatura, à quarta potência. Essa é a chamada lei de Stefan, ou lei de Stefan Boltzmann. Outra lei importante é a lei de deslocamento de Wien. A gente observou que os picos das curvas de corpo negro são deslocados à medida que você varia a temperatura. Em termos da frequência, a frequência é proporcional, diretamente proporcional à temperatura. Em termos do comprimento de onda, dada a relação entre frequência e comprimento de onda, ela é inversamente proporcional à temperatura. Bem, esse foi um entendimento baseado em dados observacionais, dados experimentais. O que a gente vai fazer hoje é entender esse problema do corpo negro, tentar entender do ponto de vista clássico. Vamos reproduzir aqui os resultados obtidos por Haley e Jeans no começo do século XX. O que eles fizeram foi, basicamente, considerar uma cavidade cúbica de paredes metálicas. Como a gente viu, uma cavidade, desde que você tenha lá um furinho pequeno, um orifício pequeno, ele se comporta como um corpo negro quando está a uma temperatura constante, ou seja, em equilíbrio térmico, e é isso que eles vão fazer. Numa cavidade cujas paredes são metálicas, a gente sabe que pelo movimento, a agitação térmica dos elétrons nos metais, vai haver radiação. Essa radiação é basicamente o que a gente observa como a radiação térmica. Então eu vou ter ondas eletromagnéticas dentro dessa cavidade, dentro dessa caixa. E essas ondas vão se combinar, como a gente viu em Física 2, formando ondas estacionárias. O que eles fazem é calcular o número dessas ondas estacionárias por unidade de volume dessa caixa, multiplica esse número de ondas estacionárias pela energia média total das ondas, Quer dizer, aí o que eu obtenho? Eu obtenho uma energia média total devido a essas ondas estacionárias, por unidade de volume. E isso me dá a expressão que eu quero, que é a densidade de energia como função da frequência, que por sua vez está associado à radiância, que é o que nos interessa no estudo do corpo negro. Então vamos lá? Bem, vamos tratar aqui da teoria clássica da radiação de cavidade. A gente já viu que uma cavidade cujas paredes estão em equilíbrio térmico, que possui um pequeno orifício, pode funcionar como um corpo negro. Isso porque, em equilíbrio térmico, a radiação contida dentro da cavidade vai estar associada a uma temperatura fixa. E o orifício, se ele for muito pequeno comparado com as dimensões da cavidade, ele vai permitir que somente muito pouco da radiação contida na cavidade passe pelo orifício, seja então emitido pelo corpo negro. Então, as propriedades do orifício serão propriedades de um corpo negro, certo? Como a gente já viu na aula anterior. E, portanto, as ondas eletromagnéticas contidas dentro desse orifício serão ondas eletromagnéticas associadas a um corpo negro que representam também a própria cavidade. Agora, aqui a gente quer chegar à lei de Haley-Jeans. Tá? E essa lei é importante para descrever o corpo negro, embora a gente vai ver que ela é limitada, quer dizer,
Ela não resolve todo o problema do corpo negro em toda a faixa do espectro. Para isso, a gente vai considerar, como eles fizeram, uma cavidade que é uma caixa, um cubo, cujas paredes são paredes metálicas. E por que as paredes serem metálicas? Porque se eu tivesse um objeto que fosse não condutor, a radiação poderia simplesmente passar, ou seja, as paredes seriam transparentes. Com paredes metálicas condutoras, eu vou conseguir confinar a radiação dentro dessa caixa, desde que o campo elétrico nas paredes seja nulo, tá certo? E assim eu terei um excelente corpo negro para estudar o problema do ponto de vista teórico. Como vocês devem se lembrar do curso de Física 3, o material condutor implica que uma placa feita desse material possui dentro da placa campo elétrico nulo, porque se eu tivesse um campo diferente de zero, eu teria movimento de cargas no condutor, e isso implicaria que eu estaria fora do equilíbrio, e não é isso que eu estou interessado na situação de equilíbrio, tanto termodinâmico quanto equilíbrio eletromagnético. E é justamente essa propriedade das paredes metálicas, que implicam campo elétrico nulo nas paredes, que vai permitir que essas ondas sejam confinadas, ou seja, uma onda saindo de uma parede e indo para outra, ela vai bater nessa outra parede e vai ser refletida, ela não vai ultrapassar a parede, por causa dessa condição de contorno. Essas ondas, elas no máximo vão ter a diferença de fase e vão se combinar, formando o que a gente conhece como ondas estacionárias. Então, aqui está o cubo que a gente está interessado, paredes metálicas, as ondas que se propagam em cada uma das direções, aqui direção X, aqui direção Z, aqui direção Y. Na verdade, elas não estão só nessas direções, elas estão se propagando em direções arbitrárias dentro desse cubo. Mas eu posso decompor essa direção de propagação nas direções X, Y e Z. Isso é suficiente para a gente poder estudar esse problema. Esse cubo tem arestas de tamanho A, todas elas tamanho A, e um orifício pequeno em alguma dessas faces, para que a gente possa tratá-lo como um corpo negro. Vamos lembrar de uma corda lá em Física 2, aqui tem uma corda, ela está presa numa das extremidades da parede, ponto fixo, e eu na outra extremidade estou segurando essa corda. Eu vou fazer minha mão oscilar, e obviamente a corda vai oscilar para cima e para baixo. Então isso vai fazer com que uma onda se propague da esquerda para a direita. Nesse ponto que está fixo, como a onda não pode ir para cima nem para baixo, a onda vai ser refletida, né, da direita para a esquerda. Essas duas ondas se combinam e o movimento que a gente observa é o movimento, nesse caso, desse ventre indo para cima e para baixo. Tá? Esse seria o primeiro modo de oscilação que a gente conhece como uma onda estacionária. Dependendo da frequência de oscilação da minha mão, eu vou gerar outros tipos de ondas. Aqui com o segundo modo de oscilação, aqui uma terceira, com o terceiro modo de oscilação, com 3 loops e assim por diante. Aqui, daqui para cá, eu tenho meio comprimento de onda. Daqui para cá eu tenho um comprimento de onda inteiro. Daqui para cá eu tenho 1,5 comprimento de onda e assim por diante. Então, esses são os modos de vibração de uma corda que a gente estudou em Física 2. A são a região que a gente chama, né, de ventre, e N é a região que a gente chama de nós. Quer dizer, o nó é o ponto dessas ondas estacionárias que não vibra, ele fica parado o tempo todo. Tá? Quem vibra, que vai para cima e para baixo, são esses pontos intermediários entre um nó e outro. Aqui no lado direito a gente tem algo parecido com o que a gente viu, por exemplo, do som. Né? Som, por exemplo, confinado numa caixa. Então aqui nós temos vários modos de vibração para ondas sonoras, por exemplo, dentro de uma caixa de violino, por exemplo. Esse é o primeiro modo de vibração, N igual a 1. Esse é o segundo, N igual a 2. Terceiro, N igual a 4 e assim por diante. Eu posso gerar, em princípio, infinitos modos
de vibração, os diferentes harmônicos dessas ondas estacionárias. E o curioso que vocês devem se lembrar é que não existem outras possibilidades. Né? Ou seja, eu sempre vou ter um número inteiro de metade de um comprimento de onda, formando essas ondas estacionárias. E essa é uma condição que sai da equação. Quando você tem a função de onda, você combina essas funções de onda, soma, né, o princípio de superposição, e a condição que você tem para obter essas ondas estacionárias com pontos fixos aqui nessa extremidade e nessa, ou aqui um ponto fixo e aqui um ponto que oscila para cima e para baixo. São essas as condições de contorno que implicam que apenas esses modos de vibração das ondas estacionárias vão aparecer. É uma relação entre o número de onda e o comprimento da corda, no caso do lado esquerdo da figura, né? E do lado direito da dimensão do seu aparelho, do seu instrumento musical, da sua caixa. Bem, lembrando disso, como que a gente vai tratar o problema da radiação eletromagnética? Lembra que as ondas eletromagnéticas se propagando numa direção, elas estão associadas a campos elétricos e também magnéticos, mas vamos pensar que são no campo elétrico, que são perpendiculares à direção de propagação. Então, se aqui, por exemplo, eu tenho uma onda eletromagnética se propagando, o campo elétrico associado a ela tem que ser perpendicular à direção de propagação da onda. No exemplo dessa figura, eu estou tomando somente a componente da direção de propagação da onda na direção x. Ou seja, a essa onda está associado um comprimento de onda lambda(x), e a condição de contorno para que o campo elétrico seja nulo nas paredes é que um múltiplo desse comprimento de onda dividido por 2, está representado por n aqui, números inteiros diferente de zero, seja igual a A. Isso aqui implica que o campo elétrico é nulo nas paredes. E, obviamente, se eu estou falando da direção de propagação x, a componente do campo elétrico não está na direção x, é uma outra direção. Então, nós vamos estudar aqui as componentes de direção de propagação da onda e não a componente do campo elétrico. Não confunda as duas coisas. Então, vamos supor primeiro um problema unidimensional, ou seja, que a gente só tem onda na direção x. Uma coisa um tanto irreal, né, porque ter um corpo negro de uma única dimensão não é algo físico. Né? Mas vai servir para a gente entender o problema e generalizar a 3 dimensões. Primeiramente, vamos contar o número de ondas que está contido no intervalo entre lambda até lambda mais d lambda, ou o que é equivalente de uma frequência ni até uma frequência ni mais dni. A forma da onda estacionária, então, como nós sabemos, vai ser uma parte que depende apenas da coordenada e outra parte que depende apenas do tempo. Onde 2π sobre lambda é o número de onda, costuma denotar por k, e 2πni é a frequência angular dessa onda. Veja que ela não é uma onda que se propaga. De outra forma, eu teria uma dependência na função seno de algo como função de x mais ou menos uma função do tempo. Enquanto, na verdade, a dependência é separada em x e em t. Bom, é isso que caracteriza aquelas ondas estacionárias que a gente viu uma ou duas transparências atrás. Aqueles ventres e nós. Se você observar, em x igual a zero, essa onda me dá um valor e igual a zero. E em x igual a A, lembrando que lambda está relacionado por A, lambda é, na verdade, colocar aqui em cima, lambda sobre 2 vezes n igual a A, ou seja, lambda igual a 2A sobre n, onde n é um número inteiro. Então lembre-se disso. Substitua aqui o valor de lambda. Então o que você vai obter?
2A aqui embaixo, 2 corta com 2, fica A com A vai embora, vezes N. N vezes π é um múltiplo de π, o seno de um múltiplo de π é zero. Tá? Então essa onda ela satisfaz as condições de contorno, que o campo elétrico é zero nas superfícies da cavidade. Então, resumindo essa condição aqui embaixo, que a gente chama de condição de contorno, ou seja, que E nas paredes é igual a zero, isso implica 2π sobre lambda vezes A tem que ser um múltiplo inteiro de π, com N igual a 1, 2, 3, todos os números inteiros maiores do que zero. Bem, essa condição limita os valores de lambda. Lambda, vamos reescrever aqui, vai ser igual a 2A sobre N para os N's inteiros maiores do que zero. E todos os valores possíveis estão associados a essa relação. Vou até sublinhá-la aqui. Sendo que N igual a 1 vai implicar o valor máximo de lambda. Ou o que é equivalente, se eu falar em termos das frequências, né, lembrando que lambda ni igual a c, onde c é a velocidade da luz, eu estou falando de ondas eletromagnéticas, então ni igual a c sobre lambda, que é igual a nc sobre 2A, com n igual a 1, 2, 3, e assim por diante. Então, essa é a condição sobre a frequência para que a onda seja estacionária. Da mesma forma que eu vou ter um valor máximo para o lambda, eu vou ter um valor mínimo para a frequência. Essa frequência mínima é a chamada frequência do modo fundamental n igual a 1. Aqui nós temos um diagrama que representa os possíveis valores de ni, né, dados em termos dos valores de n. Em outras palavras, a gente pode descobrir quais são os possíveis valores da frequência no intervalo de frequências entre ni e ni mais dni, olhando para esse diagrama. A distância até a origem, veja, esse é o eixo que a gente relaciona o valor de n. Então, para cada modo normal, eu tenho um valor nesse eixo. Tá? Essa distância, se vocês olharem a expressão da frequência que veio da condição de contorno, essa distância, eu posso escrever os valores de n, é igual a 2A sobre c vezes ni, a distância daqui até um certo valor de n. Tá? Está associada a uma frequência ni. Se eu adicionar essa frequência ni, um infinitésimo dni, eu aumento o valor de n. Tá? De tal maneira que a distância agora passa a ser uma outra distância, essa distância aqui em cima, né? Que o 2A sobre c multiplica agora o ni mais dni. Então, as frequências possíveis no intervalo entre ni e ni mais dni vai ser dado pela diferença dessas duas distâncias. Como esses valores de n estão uniformemente distribuídos nessa linha, então é óbvio que o número de pontos entre esses valores de ni e ni mais dni vai ser proporcional a dni, e não depende do valor de ni. É só fazer essa diferença. Então eu vou chamar aqui esse número de pontos embaixo de D1 e o número de pontos em cima de D2. E fazendo a diferença D2 menos D1, eu vou ter o número de pontos no intervalo entre ni e ni mais dmi, que vai ser igual a 2A sobre C dni. Em outras palavras, esse número de pontos
proporcional a dni e não depende de ni. A gente costuma denotar essa diferença d2 menos d1, que é o número de pontos, né, que representam esse intervalo de frequências entre ni e ni mais dni, por n de ni vezes dni. Tá? Ou seja, isso é igual a 2a sobre c dni. Em outras palavras, esse n de ni nada mais é do que uma distribuição de pontos no eixo x para uma dada frequência ni. E se eu integrar isso no intervalo finito de frequências, eu vou ter um número de pontos, né, nesse intervalo de frequência. Ou, em outras palavras, n de ni dni nada mais é do que a quantidade que a gente estava procurando, ou seja, o número de ondas estacionárias com frequência entre ni e ni mais dni. Claro, aqui nós fizemos uma simplificação, estamos calculando tudo isso em uma única dimensão. A gente precisa, a seguir, fazer essa generalização. Eu vou comentar sobre o espaço bidimensional e a gente generaliza para o espaço tridimensional, que vai servir para a gente descrever a cavidade cúbica.